Assim a palavra do Senhor. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Até aqui nós vamos orar ao Senhor. Curve sua fronte. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Palavra que é viva, palavra que é suficiente, palavra que atingiu o nosso coração. Ó Deus, e nós temos a consciência de que é por meio dela que o Senhor nos exorta, por meio dela o Senhor transforma vidas, o Senhor consola, por meio dela nós aprendemos mais do nosso Senhor Jesus. Por isso, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor, fala ao nosso coração, por meio da Tua palavra. Faz isto por misericórdia, porque pedimos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, eu creio que você já se deparou, já ouviu, talvez até cante e goste, de músicas que chamam Deus de você. Você. Cantando lá e no meio da música, ao invés de referir-se ao Senhor como Senhor, ou solenemente como tu, é você, é como qualquer um, é meu coleguinha, meu amiguinho, é um igual. É interessante que quando olhamos para a Escritura, o que temos é totalmente diferente disso. O trato dos discípulos com Cristo era reverente. Eles tinham consciência de que quem estava ali não era um igual. Aí você fala assim, mas a Bíblia fala que Jesus chamou os seus discípulos de amigos. Não vos chamo servos, mas amigos. Mas veja como é que os amigos tratavam o Senhor Jesus. Porque quando Cristo fala que chama de amigos, não, Cristo está dizendo, vocês são iguais a mim, agora nós somos... Não. Cristo fala, é porque eu vos tenho dito aquilo que o Pai me passou. Não é porque somos iguais. A diferença é simplesmente entre Deus e homem. Porque Jesus é Deus. E nós não tratamos Deus como se fosse um igual a nós. Se você se lembrar na Escritura, você vai perceber que em diversos textos, mesmo Cristo descendo da sua glória, e como ele diz na oração sacerdotal, glória que teve junto ao Pai antes que houvesse mundo, ele desce da sua glória, torna-se em homem. Mesmo na figura humana, os discípulos viram a sua glória. João 2 fala sobre isso, no primeiro milagre, nas bodas de Caná, que os discípulos viram a sua glória e creram nele. E como está diante de um Deus glorioso e falar, ei, você. Meus irmãos, quem é Jesus? Se alguém te perguntar, quem é Jesus? Jesus é Deus. Jesus não é menos do que Deus. Jesus desceu da sua glória, mas continua sendo Deus. E é com essa consciência que nós vamos observar a visão de João. A visão de João de um Cristo não morto, um Cristo não humilhado, mas um Cristo glorificado. Primeiro capítulo, João vai enfatizar diversas vezes a divindade de Cristo. Quando ele
fala que escreve da parte do Pai, da parte do Filho e da parte do Espírito Santo. E é tanto que João até inverte a ordem para dizer da parte do Pai, da parte do Espírito e da parte do Filho, para mostrar, Ele é Deus, Ele é glorioso. E aí João relata aquela visão gloriosa daquele que tem olhos como chamas de fogo, daquele que está vestido com vestes talares, e a ideia ali é de vestes reais, vestes sacerdotais, com um cinturão de ouro no peito, com uma espada saindo da sua boca, como Deus que profere juízo sobre aqueles que se revoltam contra o Senhor. Não era o Cristo esperado e aguardado pelos judeus, que aguardavam um Messias que iria apenas sanar a fome do povo, que iria apenas tirar a opressão do Império Romano. Não era isso, mas era o Cristo glorioso, não sobre um império pequeno, mas sobre toda a criação, aquele que domina sobre tudo. É diante desse Cristo que o texto vai dizer que João cai. Quem é Jesus? Por que João caiu diante do Senhor? O primeiro aspecto é porque Jesus Cristo é o Deus Santo. E diante do Deus Santo, nós nos prostramos. Olha o que o texto diz, mais uma vez. O texto diz assim: quando vi, vamos ler juntos a primeira expressão, quando vi, caí a seus pés como morto. Quando vi, caí a seus pés como morto. João não estava se expressando ali com uma mera humildade. Ah, não, é porque o Senhor é o meu mestre. E aí, não. Invariavelmente nas Escrituras, o que temos é que diante de Deus, diante da santidade de Deus, o povo de Deus sempre se prostrou. E aqueles que quiseram se apresentar com seus pecados e na sua vida sem mediação na pessoa de Cristo, mesmo que na antiga aliança, mediante o sangue que era derramado, esses foram fulminados. Lembre de Uzá, que se aproximou da arca e tocou, cheio de boa vontade, e Deus o partiu ali. Lembre-se dos homens de Bet-Semes, que ficaram curiosos quando a arca chegou dos filisteus nos carros de bois, puxada pelos bois, e 70 homens foram olhar para a arca e foram fulminados. Salmo 15, Salmo 24, fala: quem há de permanecer na presença do Senhor? Quem? Isaías fala também isso. Quem pode permanecer na presença de um Deus que é santo? Se você olhar para a Escritura, vários servos de Deus, diante do Senhor, da santidade do Senhor, se prostraram. Você vai perceber que Moisés se prostra, Isaías se prostra, Ezequiel se prostra, Daniel se prostra. E por que eu enfatizo Daniel? Porque o profeta Daniel, no livro, relata em uma das visões, ele diante daquele com cabelos alvos como a lã, daquele que estava vestido com vestiduras brancas, daquele que tem olhos como chamas de fogo. Só que na visão de Isaías, este era o Deus Pai. Porque Isaías fala também além de ver o que ele chama de ancião de dias, que a ideia é daquele ancião que não tem princípio nem fim de dias, aquele que é eterno. Ele vê também o Filho do Homem, que é a figura do Messias. Daniel tem esta visão, e diante dessa visão, Daniel cai no chão, e Deus o toca e o levanta. Agora, João vai mostrar, Jesus Cristo é Deus, e Ele é o Deus Santo. E aquela visão de Daniel, do ancião de dias, daquele que é poderoso, daquele que é eterno,
daquele que é o Deus Pai, agora João diz, Jesus Cristo tem os mesmos atributos do Deus Pai, porque Ele é Deus. Não era uma confusão de João. É porque Jesus disse, quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. A visão de João é a consciência de que Jesus é Deus. E sendo Deus, Ele é o Deus Santo. Como se deparar diante de um Deus Santo? Lembre-se daquele episódio que Jesus estava no barco pregando para as multidões à beira da praia. Depois ele fala assim, João, Pedro, lancem as redes. Ele se dirige a Pedro, mas João estava no barco. O mesmo João. E aí, Senhor, a gente já pescou a noite toda, não pescou nada. E veja que Pedro lançou as redes, não foi com fé que sairia peixe, não. Sabe por quê? Porque ele se espantou depois que veio o peixe. Ele fala assim, ó Senhor, sabe porque o Senhor está mandando, eu vou mandar. A gente já pescou a noite toda. Não é só porque o Senhor está mandando, então vamos jogar lá. E quando vem aquela rede cheia de peixes, a ponto de rasgarem, romperem-se as redes, chamarem outros barcos, a atitude de Pedro é de se prostrar. Senhor, aparta-te de mim, porque eu sou pecador. Esta é a sensação dos discípulos diante de Cristo. Não é você, Senhor, você. Não, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é santo. Consciência de que Jesus é o Deus santo. Quem é Jesus? Jesus é o Deus santo. Mas o texto continua. Mesmo versículo 17 ele vai dizer, porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, não temas. É interessante que Jesus se apresenta a João como o eu sou. No texto grego a expressão aqui é o eu sou, aquela mesma expressão dada a Moisés. Quem o Senhor está mandando, o Senhor está me mandando ir lá, e chega lá eu vou dizer que quem me enviou para libertar o povo do Egito? O eu sou te enviou. O eu sou, o Deus eterno, aquele que não tem início nem fim de dias, aquele que domina o tempo, aquele que domina a história, aquele que é soberano sobre tudo. Esta é a expressão, Ele é soberano. Ele é o Deus soberano. Esse é o segundo aspecto. Se primeiro João se depara diante daquele que é o Deus santo, nosso Senhor Jesus é o Deus santo. O nosso Senhor Jesus é o Deus soberano sobre tudo. Lá em Daniel, capítulo 8, versículo 18, o texto diz, falava ele comigo quando caí sem sentidos, rosto em terra. Ele, porém, me tocou e me pôs em pé no lugar onde eu me achava. E mais à frente ele vai dizer que o Deus também fala para ele, não tenha medo. Mas veja, diante de um Deus santo, a atitude natural era esse temor mesmo. Mas eles estavam debaixo do sangue do Cordeiro. Deus, o Deus que é soberano, abriu o novo e vivo caminho, acesso à sua presença, mesmo sendo Ele soberano. Lembre-se daquele cântico, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, absoluto. Apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. A questão é que esse Deus soberano, aí você fala assim, mas onde é que está soberano aqui? No texto eu estou vendo aqui, na verdade, uma questão de tempo. Porque ele vai dizer, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Olha essa expressão, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, as que são, as que hão de acontecer depois destas.
Primeiro aspecto, meus irmãos, é que ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último. Referências do profeta Isaías a respeito do Deus Pai. Isaías 44, versículo 6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. E aí João se depara com Cristo dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Aí o testemunho de Jeová vai dizer: Jesus não é Deus, não. Então Jesus fingiu ser Deus. Porque ou Jesus é Deus, ou a palavra de Deus está mentindo. Mas de fato, Jesus é Deus, Ele é o Deus soberano. E esta expressão na Escritura do aspecto atemporal do ser de Deus, aponta para aquele que não é dominado pelo tempo, aquele que não está sujeito a variações, aquele que é permanente, aquele que tem a vida em si mesmo, aquele de quem tudo depende, aquele que é soberano e faz o que quiser. Lá em Daniel, capítulo 4, Nabucodonosor, após a sua loucura, ele cai em si. E ele diz assim, que o Senhor é aquele que opera sobre o exército dos céus. Ele manda nos céus. Ele opera sobre a vontade dos homens. E não há quem possa resistir-lhe e dizer: o que fazes? Porque Ele tem misericórdia de quem quiser. Ele endurece a quem lhe apraz. Ele faz o que quer, porque Ele é soberano. Ele domina sobre tudo. E isso é assim antes da criação. E isso é assim após a criação, após a queda. E será assim por toda a eternidade. Ele é soberano, Senhor do tempo. O texto vai dizer ainda que a sua soberania não é só sobre o tempo, é sobre tudo. Porque o texto vai dizer que ele tem as chaves de quê? Da morte e do inferno. Chaves da morte, lembre-se que a Escritura, em alguns textos, traz essa expressão, nas portas da morte. É óbvio que não é literal. Mas não era incomum essa expressão de falar da morte como tendo portas. Você atravessa uma porta e entra nesse estado de morte. Mas Cristo é aquele que domina sobre a morte. Nem a morte foi capaz de detê-lo. Cristo é aquele que domina não só sobre a morte. O texto vai dizer que ele domina sobre o inferno, mas isso é estranho, porque a Escritura diz que é Deus quem domina o inferno. Como Jesus diz que é Ele quem domina? É porque Ele é Deus, Ele é soberano. Lembre-se dos demônios, com medo de Jesus, encostando nele: retemos nós contigo, vieste nos atormentar antes do tempo. Eles sabiam que Cristo haverá de, em um dia específico, atormentar os demônios e todos aqueles que se prostraram ante a besta. Chegará o tempo e os demônios sabem disso. E os demônios chegam para Cristo: o Senhor veio nos atormentar antes do tempo? Porque sabia que Cristo tinha as chaves do inferno. Lembre-se de Cristo falando para os discípulos: vocês têm medo daqueles que matam o corpo? Não, tenham medo deles não. Tenham medo daquele que mata o corpo e lança a alma no inferno. E ele estava se referindo ao Deus Pai. Mas para João ele fala: eu tenho as chaves da morte e do inferno. É porque ele está dizendo: eu sou Deus soberano. Mas em terceiro aspecto e último, a visão de João vai mostrar que Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que está perto da sua igreja. Ele é o Deus que anda no meio do seu povo. Olha o que o texto diz, versículo 20.
Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Versículo 12, observe o que ele diz. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem. E aí ele vai dizer que os candeeiros são as igrejas. Onde é que estava Jesus? No meio do seu povo. O mistério que é revelado no versículo 20 é mostrando: eu não estou distante, apesar de ser soberano, apesar de ser santo. João tremendo de medo, como morto no chão. Cristo toca nele, levanta. Não tenha medo, eu sou soberano sobre tudo e eu estou no meio do meu povo. Cristo está no meio do seu povo, e isso ao mesmo tempo é consolo, tanto quanto é uma palavra de alerta, porque Ele é aquele que tem a espada que sai da sua boca, Ele é aquele que tem olhos como chamas de fogo, que penetra o coração e consegue discernir todas as coisas. Ele está no meio da sua igreja. Ele é o Deus que não se ausenta do seu povo. É o Deus que conhece as nossas lágrimas. É o Deus que conhece as nossas lutas. Mas é o Deus que conhece também o nosso pecado. Conhece quando estamos prestando um culto falso. Mas Ele é o Deus que consola. Ele é aquele que tem as estrelas nas suas mãos. Estrelas, o que é isso? Não é uma palavra sobre o universo, apesar de sabermos que Ele domina sobre o universo. Mas Ele vai dizer que as 7 estrelas são os 7 anjos, que no texto de fato são os líderes que representam aquelas igrejas. Isso ele está dizendo: olha, eu conduzo a minha igreja. Ela está nas minhas mãos, ela não sai do meu controle. Porque Ele é um Deus que está perto do seu povo. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Glórias ao nosso Deus. Quem é Jesus? Jesus é o Deus Santo. A sua presença, em sua presença Ele requer santidade. Quem é Jesus? Ele é soberano sobre todas as coisas. Ele é rei. Ele está vestido com um manto e na sua coxa direita está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. É Ele quem governa todas as coisas. E se você não se prostra diante da sua palavra, e se você não obedece à sua palavra, se você não quer se submeter ao senhorio de Cristo, Ele é aquele que tem a espada saindo da sua boca e há de executar juízo sobre aqueles que se rebelam contra Ele. Quem é Jesus? Ele é Deus Santo, Ele é Deus soberano, mas Ele está conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Amém.